Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar sobre o sistema linfático, né? É um pouco mais simples que o sistema cardiológico, né? Um pouco, mas é bem complexozinho também, né? Então, vamos lá. Qual é a função do sistema linfático, né? A função, a função do sistema linfático é pegar toda a rede de vasos, né? Tem uma rede de vasos toda com órgãos feitos especificamente para esse tipo de serviço, que vão o quê? Absorver todo o líquido que existe nos capilares e nos tecidos para fazer uma filtragem, né? Limpar esse líquido e retornar, né? Então ele vai absorver lá dentro dos capilares. A gente tem um líquido chamado líquido intersticial ou líquido tissular, que seria o quê? Um líquido que pode ser composto de várias coisas, depende do local em que ele se encontra, né? Mas em sua grande maioria sempre vai ter produto residual de célula, que seria tipo coisas que a célula acabou deixando, tanto de resto de metabolismo da célula, tanto de gases que a célula pode estar deixando, por exemplo, a hemácia, né? Então a gente vai ter esse líquido todo aí, a gente pode botar entre aspas, bem entre aspas, um líquido sujo, tá? Bem entre aspas. E o sistema linfático ele vai justamente filtrar esse líquido para levar para as estruturas específicas e os órgãos específicos do sistema linfático para fazer uma limpeza e uma filtragem e depois devolver esse líquido novamente para o sangue, tá beleza? Então, para a gente entender o sistema linfático, a gente tem que entender também o sistema cardiovascular, né? Se a gente sabe, ali os capilares, eles são os capilares sanguíneos, né? Eles são os vasos específicos do corpo que vão fazer a troca gasosa, né? Vai fazer aquela troca entre o sangue venoso e o sangue arterial. Então, ali acontece muitos processos também, certo? E os capilares irrigam todos os tecidos do corpo, né? Então eles vão, por exemplo, ter na ponta do dedo, né? Então a gente vai ter vários lugares que o capilar vai puxar esse líquido e aí vai precisar fazer essa limpeza, né? Para evitar possíveis infecções, né? De agentes estranhos e etc. Ok? Então, qual é a composição do sistema linfático, né? A gente já entendeu qual é a função dele, agora qual é a composição? O sistema linfático ele é composto principalmente pela linfa, certo? E pelos órgãos, né, do sistema linfático, sendo eles órgãos primários e órgãos secundários, tá? Então, o que que é a linfa? A linfa, ela é muito parecida com o... Ela é muito parecida com o sangue, tá? Então, ela tem o plasma sanguíneo, a linfa, igual... O que que é composto do sangue? O sangue é composto de plasma sanguíneo, hemácias e algumas outras células, certo? O que que deixa o sangue vermelho? O que deixa o sangue vermelho é o ferro dentro de uma proteína da hemácia, tá? Chamada hemoglobina. Então é isso que faz o sangue ser vermelho. No caso da linfa, não vai ter, tá? Então a gente não vai ter, ela não vai ser vermelha, né? Ela vai ser clara, a gente vai ver mais para frente. Então, os sistemas, a gente tem a linfa e os órgãos primários e órgãos secundários. Órgãos primários que seriam a medula óssea e timo, que são eles os fabricadores, vamos botar assim, os fabricadores das células de defesa do corpo e também são eles que vão especializar as células de defesa do corpo para agir contra agentes possíveis infectantes, né? Possíveis agentes estranhos. E os órgãos secundários seriam os vasos linfáticos, os linfonodos, as tonsilas e o baço. Beleza? Então a gente aqui, essa imagem é bem característica do sistema linfático, né? A gente consegue ver esses vasos verdes são, obviamente, os vasos linfáticos. Os círculozinhos são os linfonodos e nessa imagem não aparece nem a tonsila nem o baço, mas eles também estão presentes no sistema linfático. Então, o que é a linfa? A linfa é um líquido de coloração clara, né, formado basicamente por plasma sanguíneo e leucócitos, né? E leucócitos seriam as células de defesa do corpo, né, que vão fazer as células brancas, e 90% desses leucócitos que estão presentes no sistema linfático são linfócitos, tá? Então são as células específicas que vão trabalhar no sistema linfático, tá? Não só no sistema linfático, mas vão atuar basicamente no sistema linfático. E ele é o plasma, a linfa é muito parecida com o sangue. Então, enquanto o sangue a gente tem
plasma sanguíneo e hemácias, se a gente retirar as hemácias e pegar plasma sanguíneo e glóbulos brancos, a gente tem a linfa. Então, basicamente a mesma formação, só tira que no sangue a gente tem hemácia e no plasma sanguíneo a gente tem uma composição de glóbulos brancos, certo? E ele é produzido no intestino delgado e fígado, e que ele vai ser filtrado, vai ter todo esse processo de filtragem nele e vai ser devolvido ao sangue novamente, tá? Então, seria o sistema linfático aí um mecanismo de defesa do corpo, né? A gente pode botar assim, é um sistema de filtragem, tá? Então vamos ver já agora os órgãos secundários. A gente já entendeu o sistema qual é a função do sistema linfático. Entendemos o que é a linfa, né, que é o líquido principal do sistema linfático. Agora a gente vai entender todos os órgãos do sistema linfático. Então a gente tem os vasos linfáticos, que obviamente, né, vão ser o que vão carregar aquela linfa pelo corpo todo. E além disso, eles vão drenar o líquido intersticial dos capilares, né, que foi como eu falei ali atrás. E eles vão fazer essa filtragem. Então eles vão puxar e devolver a linfa pro sangue, certo? Então essa é a função do vaso linfático, é transportar, drenar e ejetar o sangue ou a linfa do corpo, tá bom? Então vai drenar o líquido intersticial para dentro dos vasos, vai transportar esse líquido para as estruturas corretas, as estruturas específicas para ter a filtragem e a limpeza, e vão devolver esse líquido para o sangue novamente, certo? É interessante lembrar que os vasos linfáticos, eles possuem o mesmo mecanismo de defesa das válvulas, né? Que é o que vai fazer o sangue sempre ir para a mesma direção e nunca retornar, visto que eles trabalham em um fluxo muito mais lento, né? Mas eles têm essas válvulazinhas que são iguais da veia, que eu vou estar mostrando ali mais um pouquinho para frente. E é interessante lembrar também que os vasos linfáticos, por eles não serem, né, eles não terem uma ação ali tão forte do coração, do bombeamento do coração, eles trabalham numa intensidade muito baixa e que a maior parte do tempo o que vai fazer a linfa percorrer os vasos é o que? A contração do músculo, certo? Aí, em alguns pontos específicos, o bombeamento de uma artéria em cima pode fazer a pressão necessária para fazer a linfa percorrer o corpo, tá? Então, ela basicamente vai trabalhar de uma forma muito mais lenta, tá? Ela vai trabalhar de uma forma muito mais calma, por justamente não ter aquela pressão do bombeamento sanguíneo do coração, tá? Então aqui a gente consegue ver bem, né? A gente consegue ver bem as válvulas aqui e que são muito parecidas com a da veia. Eu poderia ter botado uma da veia aqui do lado para vocês terem uma noção, mas é muito parecido, certo? As válvulas são exatamente idênticas. Ela é aberta, a linfa vem para essa região, ela é fechada e assim por diante. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Ok? Então, os vasos linfáticos eles percorrem o corpo inteiro, tá? E se ligam em dois grandes vasos, que são o ducto torácico e o ducto direito. Marcos, beleza. Por que, que um é ducto torácico e outro é ducto direito? Não é porque não ducto esquerdo e ducto direito. Porque o ducto torácico ele não se encontra bem à esquerda do corpo. Ele se encontra mais ao meio, mais na parte do tórax, né? E indo ali para a direção da esquerda, tá? Então, o ducto torácico ele é um pouco maior, né? Porque ele recebe mais ligações de vasos linfáticos. Tá? Então, o ducto direito ele vai receber a linfa do membro superior direito, tá? Então, o membro superior direito vai trazer os vasos linfáticos para esse ducto. O tórax direito também, a região da face e o lado direito do pescoço, tá? Então, toda essa região vai ter vasos linfáticos lá que vão drenar o líquido intersticial e vai levar para a filtragem e depois para o ducto torácico, ok? E ela entrega a linfa, a linfa já filtrada, na veia subclávia direita, tá? Para quem não sabe, a veia subclávia direita, ela é ali perto da nossa clavícula, tá certo? Então eu vou estar mostrando ali mais para frente onde exatamente é e por que ela é entregue na subclávia direita, tá? E já o ducto torácico, ele recebe o líquido dos membros inferiores, tá?
Então, todos os membros inferiores. Ele recebe do abdômen, recebe do tórax esquerdo, do membro superior direito, ou do membro superior esquerdo, tá? Desculpa, ele tá errado. Membro superior esquerdo, face, vou até apagar aqui, ó, pra ninguém se confundir, tá? Então, aqui apaga isso aqui, é esquerdo, tá? Então, membro superior esquerdo, a face também e o lado esquerdo do pescoço, tá bom? E ela vai devolver o líquido na veia subclávia esquerda. Então, ambas as subclávias vão receber esse líquido dos vasos linfáticos, tá bom? Dos ductos. Ok? Então, aqui a gente consegue ver bem o que eu estava falando, tá? Então, a gente tem aqui, ó, sempre quando a gente olhar, a gente tem que imaginar essa posição, tá bom? Como se a gente estivesse nessa posição. Então, a gente tem aqui o lado direito do corpo, tá? E a gente tem aqui, ó, os vasos linfáticos, tá bom? O vaso linfático vai drenar o sangue, o membro direito, aqui superior direito, vai drenar o sangue, ou vai drenar a linfa, o líquido intersticial, tá? E vai entregar lá, aqui, ó, no ducto direito, tá bom? Esse aqui é o ducto direito. Então, ela vai, aí, ó, o líquido vai vir, vai fazer essa passagem nesses linfonodos de novo e vai ser entregue aqui na veia subclávia direita, tá? Então, a veia, por que na veia subclávia direita, Marcos, agora? Agora eu quero saber isso aí. Por que usar a veia subclávia direita? Deixa eu pegar aqui um negocinho. Porque se vocês perceberem, a subclávia direita, ela desemboca justamente aqui, ó, nessa veia aqui, ó, nessa veia principal, nessa veia super importante do corpo, que é a veia cava superior, tá bom? Então, por isso que o ducto torácico direito desemboca aqui na veia subclávia direita, porque vai já cair direto aqui na veia cava e já vai entrar no coração e já vai ser bombeado com o restante do corpo. E já o ducto torácico, ele vai receber dos membros inferiores, tá? Das outras regiões, como eu falei aqui, do membro superior esquerdo, né, da face, do pescoço, do lado esquerdo do pescoço, e vai desembocar aqui na veia subclávia esquerda, que também vai cair já direto ali na veia cava superior, tá bom? Então, por isso que elas caem justamente nessas veias. Bom? Ok, Marcos, a gente entendeu que a linfa percorre os vasos linfáticos. Agora, como que ocorre o processo de filtragem, né? O processo de filtragem, eles acontecem por causa dos linfonodos, tá? Os linfonodos são estruturas do sistema linfático, né? Que tem a função justamente de fazer essa filtragem da linfa, tá? Além disso, ela combate agentes possivelmente estranhos ali, possivelmente nocivos que podem estar presentes ali no sangue, no líquido intersticial, tá? Então, como assim, Marcos? Imagina, gente, uma cancela de aeroporto, tá? Você vai viajar para fora do país, né? Você já está aí formado, ganhando muito dinheiro, um hospital em um país que você gosta te chamou para ir trabalhar lá e você vai, tá? E aí você vai passar pela parte ali, né, da Polícia Federal, né, para ver se você não está carregando nada de errado e tudo. Então você vai ser levado por um caminho, tá? Então o caminho seria o vaso linfático, tá? E você vai caminhar até lá. Quando você chegar ali vamos botar na cancela, né? Você vai ser filtrado, né? Se você estiver portando algum objeto ilícito ou suspeito, você vai ser barrado. Se você tiver tudo ok, você passa direto. Então, você vai ser filtrado ali naquele momento. A mesma coisa acontece no linfonodo. A linfa chega no linfonodo. Quando chega no linfonodo, ela é filtrada e analisada para ver se existe algum agente estranho. Se caso não houver agente estranho, ela sai do linfonodo e segue o caminho. Caso haja, lá dentro é combatido, né, pelos linfócitos, ok? Que são células específicas, tá? Então, eles são localizados em sua maioria no pescoço, no tórax, no abdômen, na axila e na virilha, tá? Se a gente voltar aqui essa imagem, ó, a gente consegue ver bem, tá? A região da axila, aqui, ó, região da axila, né?
a região aqui da virilha, a região do abdômen, né? E a região aqui mais da pescoço, né? Não vamos falar pescoço, mas ali como se fosse, tá? Então, é nessas regiões que tem a maior quantidade de linfonodos, ok? E o dentro do linfonodo, ele é carregado de linfócitos, né? Então tem muitas células ali de defesa prontas já para atuar se caso exista alguma bactéria, algum vírus, algum objeto estranho ali na linfa, tá? E na sua anatomia, ela possui uma estrutura chamada de hilo, que seria justamente a entrada, tá? As entradas dos vasos linfáticos, tá? Então, justamente nesse lugar onde vai encontrar os vasos linfáticos, a gente tem um hilo, tá? Então, cada um desses aqui, ó, é um vasinho, ou um vaso entrando no linfonodo, tá? E a gente tem dois tipos de vasos. A gente tem os vasos aferentes e os vasos eferentes. Os vasos aferentes, eles são os que vão fazer entrar a linfa dentro do linfonodo para fazer a filtragem. E depois da filtragem, se tiver tudo ok, a linfa ela sai pelos vasos eferentes, tá bom? Então, em cada vaso que se encontra aqui, ó, nessas regiõezinhas aqui, a gente tem um hilo, né, que é onde isso justamente vai ter a entrada e a saída da linfa, ok? Ok, Marcos, a gente entendeu de linfa, a gente entendeu de linfócito, a gente entendeu a função. Agora, quais outras coisas que tem, né? A gente tem as tonsilas, que são estruturas muito semelhantes, muito parecidas com os linfócitos, tá? Os linfócitos não, os linfonodos, tá? Então, ok, Marcos, a gente entendeu, né, que a gente já viu que tem os vasos linfáticos, a gente entendeu que tem os linfonodos, a gente entendeu que tem a linfa, e o que mais tem no sistema linfático, né, para ajudar aí. Então a gente tem as tonsilas, tá? As tonsilas são estruturas muito semelhantes aos linfonodos, tá? Que elas estão em três pontos específicos, tá bom? E elas são carregadas de linfonodos dentro delas, né? Então, elas vão ser, vamos dizer ali, a porta de entrada para um agente possivelmente nocivo, tá? Porque ela tá localizada na tonsila palatina, faríngea e a lingual, né? Então, ela tá localizada ali na parte respiratória, que seria a parte a tonsila faríngea, tá? Aqui, ó, localizada aqui, ó, na região respiratória. A gente vai ter a palatina, tá? Que seria aquelas tonsilas que a gente conhece como amígdala, tá? E a gente vai ter a tonsila lingual, tá? No fim da língua. E com certeza alguém já teve a tonsila palatina ou a tonsila lingual inflamada, né? Que deu aquela dor de garganta. Então é justamente por aquele linfonodo aqui, aquela tonsila tá sobrecarregada, tá? Tá tendo que agir muito ali. Isso é assim, normal em partes no sistema linfático. Quando o linfonodo ele tá tendo que trabalhar muito, é normal que ele dê uma inchada justamente para que ele possa aumentar sua efetividade. Então, é normal que eles inchem. Por isso que a gente sente aquela dor de garganta, aquela inflamação, tá? Que aquele linfonodo ali tá trabalhando demais para tentar combater aquela possível infecção, para não deixar com que esses agentes infecciosos possam passar para outros lugares do nosso corpo, ok? Então a gente vai ter essas três tonsilas aí que também são estruturas semelhantes. A única diferença é que o linfonodo ele tem uma capa em volta dele, né, uma cápsula em volta dele de tecido conjuntivo, que é aquele tecido que liga um tecido a outro, tá? E no caso da tonsila a gente não tem esse tecido. Então a tonsila não é capsulada, os linfonodos são. Ok, Marcos. E por fim, o último aí dos sistemas dos órgãos secundários, certo? Seria o baço, né? Que ele é o maior órgão do sistema linfático e ele é localizado na região esquerda do corpo
atrás do estômago, tá? E ele tem a sua principal função é justamente a produção de anticorpos e armazenamento dos mesmos. Ou seja, tá? O baço ele tem uma função também muito importante que é o que? Ele armazena. Então ele armazena os glóbulos brancos e eles armazenam também as hemácias, tá? Então se você uma hora tá precisando, você tá lá fazendo um exercício super intenso, né? Você foi pra academia, você foi fazer o crossfit, você tá fazendo um exercício muito pesado, muito puxado, você precisa que seja oxigenado mais o cérebro, você precisa que os seus tecidos sejam oxigenados, então é liberado hemácias justamente do baço, porque ele armazena, e o mesmo ocorre no com os glóbulos brancos, né? Você está tendo infecção, você precisa que seja lançado de maneira mais rápida, então o baço justamente aí que estava armazenando, ele libera esses glóbulos brancos para poder ajudar a suprir a necessidade do corpo, ok? Então é isso, o baço ele tem essa função. E sobre os órgãos primários, Marcos, a gente entendeu aí já toda a parte de filtragem do corpo, né? A gente entendeu toda a parte de transporte da linfa, toda a filtragem da linfa. Mas, beleza, a gente entendeu como transporta, como filtra, mas como é que filtra? Qual é o agente, qual que é o órgão que produz as células para fazer um possível combate ali com agentes nocivos, né? Quem são esses órgãos? Então a gente tem a medula óssea vermelha, tá? A medula óssea vermelha, gente, não se confundam. Ela não faz parte do sistema ósseo, tá? Ela é um tecido aqui, ó. Ela é um tecido dentro, na parte interna, né? Na parte interna do osso, mas ela não é considerada um tecido ósseo, tá? Então a gente vai ter duas. A gente vai ter a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela, que é a gordurosa, tá? Mas ok, a gente tem aí a medula óssea vermelha e é ela que vai ter ela que vai produzir todos os linfócitos do corpo, tá? Então, o sistema linfático ele precisa de linfócitos, em especiais linfócitos T. E quem vai fazer criar esses linfócitos é justamente a medula óssea vermelha, ela que vai fazer a produção. Então, ela vai produzir dois tipos de linfócitos, né, muito importantes, que é o linfócito T e o linfócito B. Só que ela não consegue, né? Quando é criada uma célula, a célula ainda não sabe o que ela vai ser, né? Então ela vai para órgãos específicos para que ela seja especializada em uma função, né? Então o linfócito T, ele não consegue ser especializado dentro da medula óssea. Ele tem que ir para outro lugar para ele ser especializado como célula de defesa para que ele possa agir no sistema linfático. No caso da medula óssea vermelha, ela consegue especializar apenas o linfócito B, ok? E qual que é esse órgão, Marcos? Então, exatamente o timo. O timo, ele é o órgão que está presente aí na cavidade torácica, né? E ele tem justamente a função de amadurecimento e especialização dos linfócitos T, que são as células que vão justamente ajudar e combater, né, no sistema linfático agentes possivelmente nocivos, tá? Então, aquele linfócito T que foi criado lá na medula óssea vai ser jogado aqui para o timo para que ele faça todo o processo de amadurecimento e especialização dele, para que ele possa ir para dentro dos linfonodos e fazer lá, né, a parte de filtragem da linfa, tá? Outras coisas muito importantes, né? A gente tem o endema. Eu acabei não botando nenhuma imagem aqui, mas o endema é aquele inchaço, né? Aquele inchaço que quando você aperta, a pele fica funda ainda, né? Você apertou com o dedo assim, e a pele ainda ficou deformada e ela demora um tempinho para ela retornar ao normal, tá? Isso daí se dá por um acúmulo de líquido em determinado local, né? Então, se você tá tendo endema na perna, obviamente, você vai ter um acúmulo de líquido na perna. Pode ser porque os vasos linfáticos não estão conseguindo drenar bem a, o líquido que tem, o líquido intersticial ali, né? Pode ser uma inflamação, pode ser uma alergia, tudo isso pode fazer com que haja um edema, tá? Lógico, você tá com um edema e tal, e não melhorou em alguns dias, deve procurar o hospital, né, para saber.
outras patologias aí do sistema linfático, por exemplo, a linfantíase, né? Como a gente viu na aula da professora Kessler. Então, pessoal, não é muito difícil, tá? É um sistema bem tranquilo, né? Ele é bem mais tranquilo que o sistema cardiovascular, né? E eu acho que eu consegui passar bem para vocês aí o que é o sistema linfático. E qualquer coisa, qualquer dúvida, pode perguntar lá no grupo que eu fico à disposição, ok? Então, pessoal, vamos estudar.